um gato adotado, Posso fazer uma pergunta, Pita? Eu posso só fazer uma pontuação por causa daquele tópico que você falou? De fato, sempre existiram problemas familiares. A gente não acredita que um dia o ser humano vá conseguir alcançar uma sociedade perfeita, porque isso só vai ser alcançado no paraíso quando a gente morrer. Então, e a palavra muitos de nós não degradação vão não estar cabe, lá. né? Não, cabe. Por quê? Porque os problemas sociais, centenas de anos atrás, às vezes nem precisa ir tão longe, até algumas décadas de anos atrás, eram tratados como problemas. Hoje em dia, o que você vê é a glamorização. A maternidade solteira, antigamente, era tratada como problema que ela é. Hoje em dia, ai, olha que bonito a maternidade solteira, que lindo. Antigamente, a sexualidade desregrada era tratada como o problema que ela é. Porque é um Hoje problema. em dia, olha que lindo a sociedade, todo mundo transando com todo mundo, Uma pessoa olha que criar uma criança liberdade. sozinha é difícil. É muito mais difícil. eu digo por Exatamente, mim, é um problema. Só que- E tem que ser tratado como uma problema e diferença não como entre eu e isso. vocês Eu são- tenho lugar de falar aí, porque eu sou separada do pai da minha filha, eu crio uma menina de 7 anos de idade, eu sei todas as dificuldades que uma mãe tem hoje em dia, sendo Sim, sozinha. eu- Agora, eu posso dizer com todas as letras, a pior coisa, uma das piores coisas que pode acontecer para uma criança é ser criada por pais separados. E eu fui uma dessas crianças também. Eu fui Meus uma pais dessas se casaram crianças. 3 Eu fui vezes cada criada um. por pais separados. Eu tinha irmão de um lado, do outro, meus pais juntos, depois separaram. Então, assim, Vocês acham isso que não é funcional. Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que vai de encontro com o valor católico de vocês. Se uma criança estiver morando num orfanato e um casal de lésbicas, 2 mulheres, quiserem adotar essa criança, você acha que essa criança vai ter uma vida melhor do que se ela estivesse no orfanato? Eu acho que ela nunca vai ter um pai. E nada vai Não, suprir mas não isso foi isso na que eu vida perguntei. dela. Não foi isso que eu Nada vai perguntei. suprir falta de pai na vida Mas dessa é melhor ela criança. ser adotada ou ela fica no orfanato? Eu acho, honestamente, Ah. existem os requisitos que eles avaliam pra ver se o casal tá apto ou não. Sim. Eu acho que é melhor ela ser adotada. Então, Só que bom, na prática bom, tem bom. muito mais casal hétero na fila do que casal homoafetivo. E eu prefiro que vá pra um casal hétero pra que essa Exatamente. criança A tenha a fila- oportunidade de ter um pai e uma mãe. Fila de mas aí casais você- hétero pra falta. na Mas você adoção não é tem muito maior do que certeza- o número de crianças para serem adotadas. Mas não tem Então como ter faz certeza sentido. que o homem vai tratar melhor que o casal gay. Não tem, mas a É. gente tá falando de um padrão tóxico, opressor terrível, Não, que, não é tóxico, sempre opressor, foi, que sempre foi seguido e que foi o que fez as sociedades prosperarem. Tipo, não existia um outro modelo Sim, sim. É que eu acho que que fez vai as ser sociedades, você- entendeu, pode falar. crescerem. Na minha perspectiva, vocês estão deslocando, tipo, o causador da crise, sabe? Vocês estão colocando que o causador dessa crise... demônio. A crise sempre existiu. mas que A é, crise no caso, sempre existiu. é o Hoje em dia ela é wokeismo, glamourizada, esse pode é o ser, problema. ou é É o o que- feminismo, mas eu acho que isso daí é um wokeismo, essa coisa da discurso cultura seu, woke, ou do feminismo, Não, eu acho que do começou na Revolução progressismo. Protestante. aquelas- E assim, ó, no meu ponto de vista, Não, eu no meu digo que ponto começou de na Revolução vista, tá? Francesa. as políticas. É, essa Olha, das políticas. então, mas isso vai de acordo. O que acontece Começou no A É. Revolução Francesa foi bem antifeminina. o que acontece é justamente surgiram o as próprias avanço feministas. do sistema capitalista se impondo sobre a cultura da nossa sociedade. O que o neoliberalismo, que é esse estágio que a gente vive hoje dentro do capitalismo, ele mais prega? O individualismo. O individualismo. Então, a pessoa tem que Eu não sou liberal, mas se eu fazer também concordo a sua com isso. individuação, Eu não sou o liberal. seu indivíduo. Mas E a você é partir do Partido momento que Liberal. Você coloca, Mas aí é o nome a do partir partido. do momento... A maioria mas é verdade, a maioria bom, das tá pessoas bom. do Partido Liberal não é É, liberal. Tô causando então a partir É que vem libera- disso é o daí. Partido Liberal Quem mais fala próximo em da Idade das direita que nós Trevas, por temos, que é uma exemplo, porcaria. quem que vem... Assim como quem o Partido dos Trabalhadores. Você Aliás, falou não da tem Idade tantos das Trevas, por trabalhadores exemplo, assim quem lá fala dentro. de Idade das Trevas vem do Teve um iluminismo, grande que é uma poeta tradição dizia liberal. que o liberalismo tá é ligado? camisinha de comunista, né? Um grande poeta. Então, pra mim, vocês deslocam exatamente quem é que tá causando todo esse problema. É que eu O que também causa não sou esse a favor problema do é a capitalismo, sociedade de só pra dizer pra mercado. vocês, agora É a todo mundo sociedade, mudou. é a sociedade, Pessoa complexa. essa sociedade de extrema produção, essa sociedade de mercado. Como eu falei anteriormente, atomiza as pessoas, né? Porque é muito mais fácil você dominar uma sociedade que ela é totalmente fragmentada, que ela é atomizada, onde cada indivíduo está vivendo a sua vida. Sim, então é isso, tipo, o cara Por isso que a gente faz um vive família filho, nuclear. o cara faz um filho, ele quer pensar só só pensando no seu egoísmo. Ah, eu não quero assumir essa criança, eu vou viver a minha vida, porque a minha vida é única e eu É tenho porque que ele viver pode isso se daqui, divorciar tá? e tá tranquilo, e ele vai viver a vida dele. Mas do jeito que Mas ele quer. isso, Mas isso é às o vezes quê? o cara nem É casou, né? reflexo do É mais um problema, às vezes o cara nem casou. neoliberal. Sexo É livre, problema, projeto revolução do- Mas a gente tem Eu problema. acho que a esquerda e o liberalismo são duas faces da mesma moeda, tá? Mas vocês estão partindo São, de um modelo de família ideal, e o que a gente está falando é os modelos de família que existem na prática. E Não, são, mas a E- maioria e deles provavelmente, são e provavelmente Mas se não sempre existir vão um modelo existir. ideal a seguir, a gente faz o quê? A gente Exatamente. acha que A tudo gente valendo? trabalha com o que Existe existe Com vários um ideal. modelos, com vários A gente modelos. olha Os pro que modelos tem são hoje, possíveis. fala, Eu o que concordo que a gente precisa? tem que ser pé no chão. Por exemplo, a Pietra é antifeminista, mas trabalha sim, porque eu preciso pagar minhas contas. Claro. Porque a gente vive num mundo moderno.
tem que... Você é você e suas circunstâncias, isso é óbvio. Agora, eu tenho que mirar no ideal. O que eu acho tenho que que o ensinar problema pra minha não é... filha é que o ideal é que ela se case com um bom homem que vai tratá-la bem, com dignidade, como ela merece, e que ela se case e tenha filhos. É isso O que eu acho tenho mais ensinar pra ela. contraditório não é uma antifeminista trabalhar. O que eu acho mais contraditório é uma antifeminista ser vereadora. Isso eu acho contraditório. Eu não Porque acho, porque... foi o mas- movimento foi uma feminista conquista, que a mulher pediu é o muito direito. feminista. É que você As falou mulheres do nem Cogos. votavam O antes do Cogos é feminismo. anarcocapitalista Eu não falei e isso quer não, você ser tá botando deputado, palavra vai na se minha boca. candidatar, ele quer implodir o sistema. É tipo eu que trabalho pra falar que mulher não tem que trabalhar. Tipo, é E isso. sinceramente... O sistema é muito Não, bom. mas, cara. amigo, Implodir o sinceramente- sistema. sinceramente, vou seria implodir muito- aqui, galera. É muito cômodo pra qualquer militante de esquerda virar e dizer que tá, mas essa mulher antifeminista não tem que participar da política. Não, porque não. as feministas fazem a festa, Eu acho criam que as você não políticas tem que que elas ser querem e não tem feminista. ninguém pra barrar. Eu acho que você tem que Eu acho que participar você e tem que não participar da política, mas não ser Posso ser antifeminista. honesta? Posso ser honesta com Por favor, você, amigo? fala. Eu tô em política hoje porque é uma missão que eu tenho, justamente porque a minha intenção é combater o feminismo que está na política. Mas foi o E feminismo eu que sei lutou pelo seu direito Não. de se candidatar. Mas são as ferramentas que a gente tem. de novo, a Inclusive, gente são tem as que lidar com ferramentas que eu tenho. circunstâncias. A partir do momento em que eu puder, em que eu senti, eu fiz o que eu precisava fazer, eu combati quem eu tinha que combater, deu a minha hora, eu quero poder voltar pra minha casa e bater massa de bolo o dia inteiro. E graças a Deus, eu tô construindo uma família hoje com o meu noivo que me garante essa possibilidade. A gente tá em busca desse ideal. Eu acho que a palavra que você usou é uma palavra perfeita. Existe um ideal. E esse ideal tem que ser almejado e seguido, porque esse ideal existe por um motivo, porque é ele que funciona. Deu E bom. nenhum de Alguma nós Mas coisa está assim, se ele no funcionasse, modelo tu não ideal. concorda comigo, se ele funcionasse, a gente não estaria vivendo essa crise que a gente está vivendo Mas hoje. aqui A gente tá vivendo a crise porque nós não Tipo estamos assim, no ideal. se a monogamia, ela E nunca fosse... estaremos, Pedro. se ela fosse Exatamente, o modelo... talvez quando a gente morrer e for pro mas céu, se a a gente monogamia, alcance, se a mas é o monogamia ideal. fosse o perfeito, fosse o ideal, não vou nem botar a perfeição, não, mas se a monogamia fosse o ideal, né, a gente... A sociedade teria continuado utilizando esse modelo como ideal e único. Só E que a gente qual que viu é o que ele modelo tinha muitas melhor e não- falhas. Mas, Porque qual que é a existia solução? Se muitas não é monogamia, qual tradições. que é a alternativa? A monogamia, Trisal. ela é uma das alternativas, ela é uma das possibilidades. Não, né? ela é a possibilidade Existem correta. outras possibilidades. O que existe Do seu além ponto de disso? vista, Suruba. do seu Celibato. ponto É de isso que vista. existe. Presuma suruba. Celibato é maravilhoso. Então, existe, não Inclusive, existe? é maravilhoso. Mas não é Só uma que o família, é um celibato celibato. presume monogamia. Você está em celibato porque você Porque não você- está com uma mulher. E você O celibato só você tem um existe por compromisso causa para da com monogamia. É que a Deus. monogamia, É, ela a vai mais do sexualidade, que né? a relacionamento simples e único entre duas pessoas, mas a monogamia, ela é um sistema também, né, onde justamente a gente vai replicar tudo aquilo que a gente estava falando antes, onde a mulher, ela é propriedade do homem, onde a gente É um tem sistema que esse existe por um sistema. motivo. Exato. E se que- ela não e- for e propriedade que do quem homem, ela vai quiser- ser do Estado, ela vai ser do cara que contrata ela, ela vai ser de alguém. Não tem que ser propriedade de ninguém. A gente Não não é precisa propriedade, ser eu tô propriedade só usando de uma expressão ninguém, que vocês né? trouxeram. Mas Isso, assim, é. a sociedade é hierárquica, a sociedade é desigual. A gente sociedade nunca é funcionou. desigual, a Tanto gente vai que lutar dentro de uma empresa você tem pra o cara que isso trabalha no diminuir. marketing, você tem a pessoa que serve o cafezinho, você tem a pessoa. Né, aqui tem a pessoa da câmera, tem o Sim, júnior. sim, que a o- questão é que sem é um movimento... complementar, mas se tiver todo mundo querendo fazer a mesma coisa, a gente tá lascado. Então não dá pra gente querer que a mulher e o homem cumpram o mesmo papel numa sociedade. Ela não vai prosperar. Sim, a Eduarda falou que uma vez que ela acabasse o mandato, ela ia querer fazer bolo Não em que eu casa. acabasse o mandato. O dia que eu percebesse que eu Que a fiz sua tudo missão que eu tá tenho cumprida. que fazer. Boa. A questão é, se o Porque como a movimento gente é cristã, a gente acredita muito na questão do ministério. Você Sim. tem uma direção que você dá pra sua vida. Algumas pessoas o ministério é a casa, algumas pessoas o ministério é ensinar, por exemplo, pra uma professora. Sim, o que eu ia falar é que se não fosse o movimento Pra mim, feminista... política é um ministério. Se não fosse o movimento feminista, provavelmente as mulheres não teriam outra escolha se não ficar batendo bolo, entendeu? Mas vocês isso, não é falaram que pela elas sempre escolha. trabalharam? Vocês mesmos disseram que a mulher sempre As trabalhou. mulheres. E outra As coisa, mulheres as mulheres pobres, pobres, né? mas as mulheres. Exatamente, a mas mulher gente rica vai trouxe aqui querer o sair pra exemplo, trabalhar? gente, a gente Nossa. trouxe aqui vários exemplos. Tem a Jane Austen, você tem a Hildegard von Bingen, você tem Catarina de Sena. Mas não é só você trabalhar, tem- gente, é trabalhar com o que vida você... intelectual. Mas é que, vamos lá, a gente não pode incorrer em É que não é anacronismo. qualquer Você é trabalho que a professor gente de tá história, falando, né? você sabe muito bem disso. A gente não tinha as profissões que a gente tem hoje em dia. Antigamente as profissões ou eram de elite, que eram geralmente vinculadas ou um cargo militar, que
aí era pro homem, ou não vai me dizer que você também defende que a mulher vá pra guerra. Ou eram questões intelectuais. E aí as mulheres de elite podiam sim estudar, elas podiam sim escrever livros, elas podiam sim ser cientistas, como era o caso de Delgada von Bingen, entre outras. Então, as mulheres pobres sim trabalhavam com o que tinha pra trabalhar. Elas não tinham opção de ser jornalista, psicóloga, era o que tinha. Mas Era as mulheres eram vetadas em vários Então, ambientes. Né? Vocês não provavelmente- é, vocês amiga, sabem- era vetada. vocês sabem provavelmente A mulher da história. era vetada no tem um filme ambiente sobre isso. hostil a ela. Tem um filme Na universidade? um filme, eu indico um filme pra galera. Universidade, quem deu o direito da mulher pra universidade foi Dom Pedro A II Igreja no Brasil. A Católica, Igreja Católica que Dom criou as Pedro II. Tem um universidades. filme sobre isso chamado Grandes Olhos, que é de uma pintora que Sim, ela eu já assisti. não podia se colocar como a assinatura da obra dela. Então era o marido dela que assinava. Esse filme é totalmente viajado, Isso cara. aconteceu Pelo amor com de diversos Deus. outros casos. É Não um foi filme só que com. chama Grandes Olhos, que é de um caso de tipo, sei lá, quantos anos? 30, 40 anos atrás? Não, acho que foi tipo assim, década Menos de 30, até. 20, algo assim. Enfim, e aí a mulher Mas já fala tinha- que ela não podia assinar os quadros porque ela era mulher. Não, não Mentira! é porque. Mentira, você tinha. Já Não tinha era um só monte esse de caso. pintora, gente. Tarsila do Amaral, de que década que era? Isso aí, começou século Teve passado, casos é. de autoras de livro que não podiam assinar o livro porque não tinha respaldo na academia. Você sabia que a maioria. Então ela não podia, ela tinha que colocar o nome de um Eu cara precisava de Delgada localização Bingen, do gente, eu tô marido falando do pra século trabalhar. XI, a gente já tinha mulheres escrevendo teses científicas, fazendo descobertas científicas, Mas escrevendo são livros. exceções, Não é, né? eu vou, Exceção à você regra. quer que eu Mas traga também uma era lista, porque eu exceção tenho os essa homens lista. que escreviam tese científica. Aí que tá. exato. Vocês Quando Não, tô acham falando como assim, se todos eu tô os falando homens assim, fossem dentro- grandes intelectuais dentro de e todos os todas as mulheres intelectuais, fossem subalternas. dentro de todos a os maioria dos intelectuais- homens era tão subalterno quanto qualquer outra mulher. Nas primeiras universidades, os grandes intelectuais eram homens ou mulheres? Mas, amigo, vamos Porque combinar vamos que lá. até hoje, Olha aqui. se vestibular não fosse uma coisa tão banalizada como é, a maioria dos cursos de alto nível técnico continuam sendo escolhidos majoritariamente Ó, por só quero homens. sugerir um Se você livro pega na aqui pra quem medicina, Mas na a universidade maioria em dos geral, pediatras é mulher, a maioria aqui, dos ó. cardiologistas Exatamente. é homem. Isso aí A maioria dos cursos de alto nível técnico continuam sendo Tem um escolhidos livro, por gente, homens. que chama Mulheres Intelectuais na Idade Média. Aí você tem uma lista infindável de católicas e de não católicas, de autoras. Olha a quantidade de nome. Falar pra gente a conclusão assim desse livro. Não tem A conclusão é que já Ele tinha tá- mulher ocupando cargos Exatamente. de academia e de autoridade até em períodos Obrigada. como a Idade Média. O feminismo prejudica as mulheres e favorece os homens. Ó, Essa você eu vai só falar fui sobre oprimida isso. pelo Júnior mesmo. Vamos lá. Tóxico. Eles começam, tá. Bom, é até difícil começar a rebater essa frase, né? Porque como combater uma frase que não faz tanto sentido? O feminismo, ele surge como uma onda de sufragistas primeiro, né? Pedindo o voto feminino. Então as mulheres não tinham direito de votar e elas adquiriram o direito de votar. Posteriormente, as mulheres vão conquistando outros direitos, como por exemplo a licença maternidade, como por exemplo o fato de a mulher não ter mais que pedir autorização do marido, por exemplo, para tirar um passaporte. Antigamente, se a mulher quisesse tirar um passaporte, ela tinha que pedir autorização para o marido. Então, o movimento feminista, ele vem no sentido de emancipação. Agora, claro, a gente precisa ter em mente, existem diferentes linhas de feminismo, existe o feminismo liberal, existe o feminismo marxista, e essas feministas vão discordar entre si. Agora, todas elas estão, de alguma forma, lutando pela emancipação da mulher, exatamente porque elas veem que na sociedade de hoje a mulher não está emancipada. Agora, como o feminismo beneficia os homens, eu concordo que ele beneficia os homens, mas talvez não da forma como as debatedoras vão colocar. Eu acho que o feminismo beneficia os homens exatamente por não impor ao homem essa necessidade de ser o cara o tempo todo forte, o homem não chora. Então, tipo assim, a mulher pode ajudar o homem também de vez em quando. Não, a chorar você pode deixar que eu consigo sozinho. Mas em casa, quando a minha mulher, sempre que eu preciso, ela me ajuda em coisas que não são apenas vistas como tarefas de mulher e tarefas de homem, mas são trabalhos em casa que a gente divide. Então, enfim, eu acho que enfim, de novo, é mais uma provocação, né? O feminismo, ele surge como uma resposta à realidade que se impõe, né? Ele não surge simplesmente porque um dia as mulheres resolveram que era preciso se organizar para destruir os homens, né? Ele surge como uma resposta a uma série de desigualdades que aconteciam principalmente no ambiente de trabalho, na vida privada e até mesmo na vida pública, né? Então é através da luta que as feministas iniciaram,
que as mulheres hoje elas têm acesso a alguns direitos, como o direito de votar, como o direito de trabalhar sem a necessidade de ter autorização do seu marido, como o direito de estar num podcast, assim como hoje, aqui agora, né? Então, tudo isso são conquistas que o movimento feminista ele alcançou graças à luta, à organização, né, à união entre as mulheres. E tudo isso traz uma sociedade um pouco mais próximo de uma equidade, né? Eu gosto de trazer bastante essa palavra porque a gente não está falando de igualdade no sentido biológico, mas sim a equidade no sentido jurídico e no sentido de acesso a direitos, tá? Também concordo com o Abner que o feminismo ajuda os homens a